Salmo 126. Canção de peregrinos. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Meus amados irmãos, restauração é algo que todo mundo deseja. Sempre tem gente precisando de restauração. Precisando de restauração na sua vida, precisando de restauração na sua família, precisando de restauração nas suas finanças, precisando de restauração no seu casamento, precisando de restauração na vida dos seus filhos e em outras e outras áreas da vida. Muitas e muitas pessoas necessitam de restauração. E por que não dizer, todos nós precisamos de restauração. E eu sei que tem gente que precisa de uma restauração espiritual. E eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é um especialista em fazer restauração. Então eu quero ministrar ao meu e ao seu coração esse seguinte tema. Vamos ler em uma só voz? Restaura-nos, Senhor. Esse tema é um pedido. Restaura-nos, Senhor. Você tem orado a Deus por restauração? Você tem orado a Deus, pedindo de Deus que Deus possa restaurar a sua vida, o seu coração, de uma forma muito especial? Talvez você já leu esse texto. Eu me recordo que uma vez eu preguei esse texto aqui nessa igreja. Não é a mesma mensagem hoje, não fique preocupado. Você não vai ouvir a mesma pregação. Mas eu já ouvi muitas mensagens a respeito desse texto. Esse texto, amados, ele foi escrito em um contexto maravilhoso. Esse texto foi escrito, os primeiros 2 versículos dele, demonstrando um contexto onde o povo de Deus regressa do cativeiro babilônico e vai para Jerusalém com alegria em seus corações, porque eles não são mais escravos, eles são livres, eles têm dinheiro, e alguns deles têm autoridade sobre todos. Em uma rapidez imensa, em uma noite para o dia, caiu a Babilônia, caiu o reinado de Belsazar, e começou a reinar um novo império, o Império Persa. E o Império Persa tinha uma política de libertação e libertou o povo. E o povo chega em Jerusalém com alegria. Esdras 1, 2 e 3 retrata tudo isso que eu estou falando para você, com alegria em seus corações. E eles começam a fazer o alicerce da casa do Senhor. E quando o alicerce é terminado, no capítulo 3, a grande júbilo, a grande alegria, a grande festa. E a festa é tão grande que as outras nações ouvem o som e o barulho de alegria e de felicidade daquele povo.
E foi aí que o salmista, que nós não sabemos quem exatamente compôs esses salmos, possivelmente Esdras, foi aí que houve essa composição dos versículos 1º, 2º e 3º, onde o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez por eles, por isso estamos alegres. Meus amados, Deus restaurou esse povo, e esse povo celebrou a Deus. Os alicerces estavam prontos, eles glorificaram a Deus, porque Deus é fiel. Você pode glorificar a Deus pelo que Deus tem feito, pela restauração que Deus tem operado diuturnamente em sua vida e em seu coração, na sua família, no seu lar e na sua casa. Você pode trazer à sua memória o que Deus tem feito e como Deus é fiel. Você pode lembrar os grandes feitos de Deus na sua vida e dizer: glória a Deus, porque um dia quando o Senhor me alcançou, um dia quando o Senhor restaurou a minha vida, um dia quando o Senhor restaurou o meu casamento, um dia quando o Senhor fez um milagre, ficamos como quem sonha. Então o salmista convida o povo a celebrar. E é importante, irmãos, que eu e você possamos aprender a celebrar as vitórias. Tem gente que não celebra. Tem gente que é abençoado, não tem nem a sensibilidade de dizer: glória a Deus, muito obrigado, Jesus. Não tem a sensibilidade de dizer: venha comigo, vamos tomar refrigerante, Deus foi bom demais comigo, Deus me abençoou. Vou fazer uma festa, um culto para glorificar o nome de Deus, porque Deus é Deus e tem sido fiel na minha casa, na minha vida, na minha família, na minha igreja. Meus amados, precisamos celebrar a Deus com alegria, com felicidade, entusiasmo, louvor, adoração, com cântico, com palmas. Devemos aprender a celebrar ao Senhor, porque o nosso Deus, quando opera e quando operou em minha vida e na sua vida, com certeza o sentimento que invadiu o seu coração foi o mesmo do salmista. Ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaura a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Sabe aquele milagre que Deus operou na sua vida? A manifestação poderosa de Deus sobre você. E você viu o agir de Deus de forma inesperada, como quando você não imaginava, Deus agiu. E ficar como quem sonha é um pouco anestesiado, assim. Eu sei que aconteceu, mas ficar sem saber o que fazer de tão maravilhoso é a ação de Deus. Ficar como quem sonha é não ter palavras para descrever o quanto você ama esse Deus que te ama, que te acolhe. Esse Deus que age, é ficar abismado com o poder de Deus, é esperando algo desejado, mas Deus se antecipa e te abençoa, de uma forma que te deixa de boca aberta, dizendo: glória a Deus, como Deus é fiel. Quando o Senhor restaurou a sorte, ficamos como quem sonha.
Nós devemos celebrar porque não só pelo poder de Deus, mas é Deus que age, não é a ação humana, é a ação divina que faz o milagre, que faz as coisas agir de uma forma extraordinária. Então a alegria invade os nossos corações. O riso, a felicidade domina plenamente a nossa vida. Como Deus te curou e cuidou de você no momento de enfermidade. Como Deus te abençoou abrindo uma porta de emprego, de trabalho. Como Deus te abençoou na faculdade. Você tem de aprender a celebrar a bondade de Deus, as vitórias de Deus. E quando você celebra, o seu coração se enche de alegria. Invade plenamente a alegria nos nossos corações. E louvamos e glorificamos e exaltamos a Deus Todo-Poderoso no céu e na terra e debaixo da terra. O salmista diz que depois disso nós cantamos ao Senhor. Nós devemos aprender a celebrar por tudo que Deus tem nos dado, por tudo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Você tem de aprender a celebrar a esse Deus. Mas é importante entender que você deve celebrar ao seu Deus de algumas formas. E a primeira, esse povo fez um culto a Deus. Eles celebraram a Deus em culto público, aberto para todo mundo. Eles celebraram a Deus assim. Faça um culto de gratidão a Deus, para celebrar o Senhor. Dê um testemunho, porque eles testemunharam a todas as nações quem era Deus. Dê um testemunho do que Deus tem feito. Tem gente que tem dificuldade de vir aqui e dizer: meus irmãos, eu quero agradecer a Deus porque Ele é bom e a sua bondade se manifestou assim na minha vida. Dê um testemunho. Dê uma oferta de amor. Eu sou grato a Deus porque Deus é fiel. Aprenda a dar uma oferta de amor. Aprenda em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aprenda a fazer isso. Celebre a Deus em nome de Jesus. O negócio caiu aqui, ó. Mas o verso 4, quando você lê, parece que já não é mais a mesma história. Parece que já não é mais o mesmo contexto. Aquele povo que estava celebrando, agora no verso 4 faz uma oração, um pedido a Deus, dizendo: restaura-nos. Precisamos de restauração. Como assim, se Deus tinha restaurado? Quando você lê Esdras 4, se você quiser seguir aí e abrir, você vai ver isso que eu estou dizendo. Acontece oposição imensa contra o povo de Deus e contra a construção do povo de Deus. A oposição se levanta, os inimigos internos e externos começam a se mobilizar para que a alegria venha acabar e venha se converter em tristeza. E durante 17 anos cravado, a obra do Senhor é parada. Aí você vê isso em Esdras 5. Se levantam 2 profetas em Esdras 5. Homens de Deus. A igreja precisa de gente assim. Homens como Ageu, que diz assim: olha, a sua casa está bonita e a casa do Senhor está em ruína. Aprenda a ofertar ao Senhor e a trabalhar na casa de Deus para que as coisas vá avante. Não podemos parar por aqui. Aí ele é mais incisivo e duro e diz bem assim: olha, vocês recebem o seu salário e coloquem em sacos furados, porque vocês são infiéis para com o Senhor e para com a obra e para com o trabalho do Senhor. Zacarias revela 4 visões referente ao reino, a glória futura e a bondade de Deus. Em contrapartida,
Para aquelas pessoas que estão tristes e desanimadas, Ageu se levanta de novo e diz assim: olha, a glória da segunda casa vai ser muito maior do que da primeira. Sabe por que ele disse isso? Porque Jesus entrou naquela casa. Jesus foi apresentado naquele templo que seria construído. E aí ele se levanta com esse entusiasmo, a obra é recobrada, o povo começa a trabalhar, o povo começa a se despertar, o povo começa a ofertar e glorificar a Deus com seus atos e com sua vida e com seu dinheiro e com tudo que é seu. E nesse momento, essa oração é feita: restaura-nos, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Restaura-nos, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Neguebe é um deserto, cercados de montes. E quando a chuva cai distante em cima do monte e faz derreter os gelos dos picos do monte, de repente, aonde não há rio, aparece um rio. Da mesma forma que aparece, some logo, mas a terra fica fértil para o povo plantar. Eles tinham visto isso muitas vezes. Então o salmista diz: Senhor, nós precisamos de um milagre. Restaura-nos como a torrente, de forma rápida e repentina. Vem com a água e nos deixa fértil. Muda a nossa sorte. Faz um milagre rapidamente. Faz algo impossível, Deus. Porque precisamos de Ti. Meus amados irmãos, precisamos de restauração. Precisamos orar a Deus: restaura, Senhor, a nossa sorte, trazendo um milagre repentino sobre as nossas vidas. A sua casa precisa de restauração. Sabe por que foi perdido a prática e vida de oração no seu lar? Foi perdido o culto doméstico. Foi perdido a palavra de Deus. Não se lê e nem medita mais em comunidade e família. A sua casa precisa de oração. Sabe quem precisa orar assim desse jeito? Todos nós. Precisamos orar dizendo assim: restaura-nos, Senhor, a nossa sorte na nossa casa. Faz um milagre lá na nossa casa. Talvez o seu filho precisa de um milagre de Deus. Talvez o seu casamento, que não é mais como era, precisa de um milagre de Deus. Talvez a frieza no seu coração precisa de um milagre de Deus. Precisa de um milagre de Deus lá na sua casa, nas suas finanças, nas relações familiares, marido e mulher, pai e filho, filho e pai, filho e mãe. Precisa a restauração de Deus. Você precisa então orar: restaura-nos, Senhor, a nossa sorte como a torrentes. Faz isso lá em casa, de forma repentina, Deus. Faz um milagre. Transborda o rio do Espírito Santo, que transforma todas as vidas e todas as pessoas, a começar em mim. Restaura-nos, Senhor, a nossa sorte. Sabe, você precisa orar dizendo assim: restaura-nos, Senhor, a nossa sorte. Precisamos da Tua restauração, Deus, na nossa igreja. Porque as pessoas não se incomodam mais em orar, em buscar a face de Deus e se derramar na presença de Deus. É por isso. E aí nós dizemos e culpamos tudo. Nós não administramos bem o nosso tempo, mas temos tempo para tudo. Conte quanto tempo você fica no WhatsApp, meu irmão. Quanto tempo você fica no WhatsApp? E a gente quer uma igreja forte. A gente quer uma igreja abençoada. Nós precisamos orar a Deus: restaura-nos, Senhor, e traz um despertamento na vida de oração, de devoção, de leitura da Tua palavra, de serviço em amor ao Seu reino. Servir ao Senhor com alegria,
que possamos fazer assim, que o Senhor Espírito Santo faça assim em nossas vidas, para a glória do Senhor. E sabe, você está hoje aqui, você está frio e precisa de uma restauração espiritual. Há alguns domingos atrás eu disse que a frieza, a culpa é sua, não é de Deus, porque Deus está nesse lugar olhando para você, falando com você e quer agir em você, mas você não está nem aí para Deus, para ler da palavra, para buscar ao Senhor, para orar, para cantar, para louvar, para exaltar a Deus. Você vê só o seu próprio umbigo e o seu próprio ventre. Você está tão somente preocupado com sua própria vida. O seu Deus é o seu ventre. Precisamos de uma restauração. Precisamos orar dizendo: restaura-nos, Senhor, a nossa igreja. Mas você precisa pedir que Deus restaure a sua vida. Restaura a minha vida, para que o fogo de Deus venha alcançar outros, para que Deus venha ser glorificado em mim, para que eu seja a luz de Deus nessa terra, para que eu seja uma carta aberta, aonde eu for, todas as pessoas possam ler e ver a glória de Deus. Então quem deve orar assim? Todos nós. Orar é a oração desse versículo 4. Restaura-nos, Senhor, a nossa sorte. Sabe, Deus restaurou a sorte do povo de Israel e ouviu a oração. Porque quando você lê o verso 5 e 6, você vê que eles falam de semeadura. Então eles queriam que Deus restaurasse para eles semear. Houve a restauração, houve o milagre, houve a chuva de Deus, houve o agir de Deus, houve a bênção. E da mesma sorte de bênção pode acontecer hoje na sua vida, na sua igreja e no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus. Mas precisamos trabalhar para a restauração. E você tem trabalhado para a restauração? Restaurar um templo é um negócio difícil. Todo mundo dá palpite, mas é muito mais fácil do que restaurar vidas. Você tem trabalhado para restauração? Você é cooperador de Deus para a restauração? Então você tem de trabalhar para que a restauração aconteça. E eu chamo a sua atenção ao verso 5, que diz assim: o que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Sabe, irmãos, eles não tinham recursos. Eles tinham poucas sementes. E semear o pouco que eles tinham gerava choro. Porque era deixar de comer para plantar, para poder comer e colher muito daquilo. Então todo mundo que ia semear naquela terra fértil e molhada pelo rio que aparecia e sumia, era com choro. Cada grão dizia: a minha família deixou de comer esse aqui. E semeando. E aí o salmista compreende essa realidade e diz: olha, quem semeia com choro. Eles viveram na construção da igreja muitas lutas, muito choro, muita gente tirada do seu próprio sustento. Você sabe, que você estudou comigo aqui, que todas as pessoas foram mobilizadas, mulheres, crianças, servos, servas. Eles tiraram daquilo que eles não podiam para que a obra fosse avante. Então o semeador, quando ele semeia do que ele ia comer. E ele chorava porque ia faltar aquela comida. Mas quem crê, semeia, entendendo que Deus é um Deus da provisão. Os trabalhadores dessa obra precisam renunciar a algumas coisas. E você está disposto a renunciar? Eles renunciaram ao seu próprio alimento
Você está disposto a renunciar o quê? Para que o reino de Deus possa ir avante e para que a restauração espiritual possa acontecer nas casas de Deus aqui presente. Muitas casas de Deus. Você precisa renunciar ao seu tempo e ter tempo mais para Deus. Você precisa renunciar a algumas coisas que você deseja comprar para ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, na certeza que isso não vai fazer falta, porque o Deus que nós servimos, que contempla quem trabalha e quem semeia, Ele aumentará a vossa sementeira, segundo o que o presbítero Rubens leu nessa noite. Você acredita nisso? Então aprenda a renunciar. Creia no poder de Deus. Creia que Deus vai dar muita colheita. Que o reino de Deus é a melhor terra do mundo. E não movido por essa motivação, mas por amor a Deus, trabalhe. Porque quem semeia com choro, voltará com júbilo, com alegria, trazendo os seus feixes. Voltará jubiloso, trazendo os seus feixes. Restaura no Senhor. É o que precisamos fazer. Celebrando pelo que Deus fez, pedindo para que Deus faça de novo nos nossos dias, e trabalhando para que a restauração aconteça. Lá em Israel, o templo foi construído. A glória de Deus invadiu aquela casa. A casa encheu de fumaça. A glória foi maior, não só por causa desse episódio, mas porque Jesus Cristo, quando criança, foi levado nos braços e apresentado naquele templo. Sabe, Deus quer te usar como agente de transformação. Jesus está nesse lugar olhando para você. E Ele sabe se você tem celebrado ou não. Ele sabe que você precisa de restauração, mas talvez você não tenha orado por isso. Por restauração na sua casa, na sua igreja e na sua vida. Ele deseja que a restauração aconteça e deseja que você seja um trabalhador e um semeador dessa obra para a glória de Jesus. E que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo que está conosco, possa fazer o deserto florescer. Que Deus, no seu santo poder e na sua santa ação, foi Ele que fez tudo nesses salmos. Foi Ele que fez um milagre na vida daquele povo. Possa fazer o milagre vir de forma repentina sobre sua vida, sobre a sua igreja e sobre a tua casa. E o povo de Deus tão somente ora e pede e trabalha, dizendo: restaura no Senhor. Amém.